Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Invariavelmente, a criatura humana deseja muito ser colunável. Também eu anelei ser um indivíduo colunável. E como não logrei o êxito na vida social, há 2 anos estou com problema de coluna. Então, quebrando o protocolo, eu peço desculpas por manter o nosso encontro sentado face à rigorosa recomendação médica. De início, desejo agradecer o convite para estar com os corações afetuosos deste estado, particularmente de Campo Grande e de outras cidades da região, nas celebrações dos 85 anos do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Embora estivesse proibido de viajar, pelo motivo anteriormente citado, não poderia faltar a esse encontro de corações, especialmente pelos vínculos da fraternidade que nos unem. Essa fraternidade que é a bênção de Deus, fazendo que olvidemos todos os percalços da vida, da existência corporal, para bem sintonizarmos com o programa sublime do Evangelho de Jesus. O nosso será um encontro bem informal. Eu me recordo do apóstolo Paulo, nas suas viagens nos tempos apostólicos. Ainda nos encontramos nos tempos apostólicos. Somos muito poucos aqueles que realmente abraçamos a proposta de servir a Jesus através de uma vida digna, conforme nos orienta a doutrina espírita. E gostaria de narrar algumas experiências pessoais, que é um dos tesouros de uma vida macróbia. Aquilo que a experiência nos ensinou em mais de 72 anos de vida pública, a serviço da doutrina espírita. E gostaria de começar por uma consequência. No dia 4 de abril do ano 2004, os espíritos generosos que administram o movimento cristão em a nacionalidade brasileira convidaram-me a participar de um grande encontro no mundo espiritual. Tratava-se de uma reunião sui generis, porque espíritos muçulmanos e hebreus estavam reunidos para promover um programa de expurgo de Cristo Jesus dos programas do planeta terrestre. Naquela oportunidade, o expositor, que era maometano, narrava que por volta de 1492, quando governavam a Espanha os reis católicos, Fernando e Isabel, havia sido realizado um dos mais terríveis expurgos de mouros de toda a Europa e, por consequência, também de judeus. Para que se conseguisse esse interesse, a corte espanhola programou uma verdadeira guerra, repetindo o hediondo crime
do Papa Pio V, no dia 7 de outubro do ano anterior, quando foi programada a expulsão dos não cristãos que se encontravam pela Europa fazia quase 800 anos. O objetivo era impor a doutrina cristã. E nós recordamos que a doutrina cristã foi mais trabalhada pelos teólogos do que por Jesus e as cartas dos apóstolos. Sendo agora, diziam eles, nesse 4 de abril, os espíritas, os cristãos novos, porque a sociedade nunca foi cristã. Até o ano 300, mais ou menos, a perseguição de Roma era contra os homens do caminho, que foram denominados pelo apóstolo Lucas como seguidores de Jesus. Porque em hebraico a palavra caminho tem um sentido múltiplo, tanto de natureza positiva como pejorativa. E no diálogo entre Lucas e Paulo, o primeiro disse: já que nós seguimos Jesus, o Cristo de Deus, por que não sermos considerados cristãos? A partir daí, o símbolo do peixe, evocativo do cristianismo, passa a caracterizar essas pessoas. Mas logo depois da última perseguição, mais ou menos em 320, é programada a mudança da estrutura religiosa no Império Romano. E isso se dá no dia 13 de julho do ano 313, no célebre Edito de Milão, quando o imperador Constantino, agradecido pela vitória que conseguiu contra o seu opositor na ponte Milvia, sobre o rio Tíbere, no coração de Roma, estabelece que a partir daquele momento o cristianismo, ou aqueles que seguissem Jesus, não seriam mais perseguidos. Através desse edito, desse documento, o imperador governaria não apenas civilmente, mas também era o personagem mais importante da nova doutrina. E a partir desse momento é criada nominalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Como se vê, não é uma igreja cristã, é a Igreja Católica, que seria universal e não é, apostólica, que teria sido fundada por Pedro e Paulo, que não foram os fundadores, e romana. Quando nós entramos hoje na Catedral de São Pedro em Roma, vemos uma estátua em bronze no lado esquerdo, na porta principal. Essa efígie representa o apóstolo Pedro e está um pouco gasta das mãos dos fiéis que tocam para receber bênçãos. É curioso que aquele bronze era da estátua de Júpiter Capitolino, portanto do paganismo, quando foi decretado que os cristãos teriam direito ao respeito de Roma. Os deuses foram então trabalhados e substituíram, ou foram substituídos agora pelos personagens do cristianismo. As imensas construções
dedicadas aos deuses foram adaptadas para catedrais. E a humanidade viveu uma doutrina fundamentada no Evangelho com a sua política totalitária. Santo Eusébio, cristão primitivo, dizia que, no período quando os cristãos eram perseguidos, eram muito mais autênticos do que na hora que assumiram ao império, passando a ser perseguidores. Nós então vemos a decadência do pensamento cristão na opulência de uma doutrina que tem bases religiosas, mas também que tem como poder o capitalismo. E nós iremos ver os momentos hediondos da história. As cruzadas, para defenderem o túmulo vazio de Jesus. Mais tarde, a Inquisição e as imposições que foram decretadas através dos tempos. Como efeito, essa doutrina romana passou a perseguir aqueles que não faziam parte do seu estatuto. E no referido ano de 1492, os reis católicos trabalham para expulsar os árabes, genericamente chamados os mouros, não somente de Espanha, mas também de Portugal e da Europa. Mais tarde, em 1571, nós vamos ter a Batalha de Lepanto, no porto de Corinto, quando, por definitivo, todos os estados que eram italianos tornam-se do Vaticano e os mouros são expulsos ou assassinados nessa batalha que ficou memorável, 5 de outubro de 1571, sob o comando do Papa Pio V. Esses espíritos que foram assassinados, que perderam todos os seus bens para os denunciantes, reuniram-se no além através desses séculos. E aqueles judeus que eram obrigados a converter-se, porque eles residiam fora dos muros da cidade, eram proibidos de entrar na cidade. Ou então se convertiam, aprendiam a fazer o sinal da cruz, o Pai Nosso, e eram chamados marranos. Pagavam impostos muito altos e tinham o direito de conviver. A Inquisição periodicamente matava-os ou enviava-os de Espanha a Portugal, onde eram destruídos de maneira lamentável. Desencarnando, eles tiveram duas grandes decepções. A primeira delas foi não serem recebidos por Deus diretamente, como preconizam suas religiões. E a segunda, constatar que a vida é do espiritual para o material e não daqui para lá. A nossa origem é no mundo da energia e o nosso estágio é o desenvolvimento da nossa vida, conforme asseverou Allan Kardec com muita propriedade, intelectualizando a matéria. Nós somos de essência transcendental, da mesma forma que a bolota é o futuro carvalho, mas que necessita dos fatores próprios para desenvolver. Então, o espírito, que é uma emanação do psiquismo de Deus, mergulha na carne para desenvolver esse Deus interior, conforme os esoteristas em geral chamam, o Cristo interno, desenvolver as nossas possibilidades de sublimação, essas possibilidades que a psicologia junguiana chama da iluminação, esse estado luminoso. Jung utilizou da palavra numen, luz, para dizer que nós evoluímos
até um estado de luz transcendente. E que a única pessoa até então, no seu tempo, que logrou o estado númen foi Jesus Cristo. Como Jesus disse que ele era a luz do mundo, e aqueles que andassem com ele não estariam em sombra, é natural que nós temos a potencialidade divina. Vós sois deuses, e podeis fazer tudo quanto eu faço, se quiserdes, ou se tiverdes fé. Tendo vindo o Espiritismo para restaurar o cristianismo, porque na promessa de Jesus está muito claro: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito de verdade, que vos repetirá as minhas lições, porque serão esquecidas, e vos dirá coisas novas que ainda não podeis suportar. Então, os verdadeiros cristãos históricos somos nós, porque nós abraçamos o Cristo sem nenhuma exterioridade. Aqui está. É apenas uma construção modesta para nos agasalhar, à semelhança do que Leon Denis nos irá dizer, que o templo é o coração, o altar é o sentimento, mas que nós necessitamos de um lugar para reunirmos-nos. É o que nós chamamos hoje de centro espírita, ou a denominação que melhor nos aprover. Sendo que o conteúdo da mensagem de Jesus é a volta à essência do Evangelho. Não somos uma nova religião que vai impor-se. Somos uma proposta libertadora que vai expor a melhor maneira de encontrar a felicidade. Para nós, o importante não é o rótulo, porque o rótulo designa um produto, mas não garante a sua validade. Mais importante do que o rótulo religioso é o caráter do indivíduo. O indivíduo pode não ter nenhuma crença religiosa e ser um ser de caráter, como Allan Kardec dá, espírita pelo coração, pelos atos. Não conhece nada de espiritismo, mas naquela página O Homem de Bem estão exaradas as qualidades do indivíduo. E então ele, possuindo algumas daquelas qualidades, é um homem de bem, é um cristão, mesmo que ele não se rotule. Mas, como nós temos necessidade de uma metodologia, de uma pedagogia, para vivermos experiências, Jesus nos legou a revelação do mundo espiritual. É a primeira doutrina sui generis, porque toda doutrina filosófica, científica, ético-moral, primeiro ela parte de uma tese, para depois encontrar o fato. O Espiritismo é diferente. Primeiro veio o fato, para depois surgir a explicação. Primeiro vieram os fenômenos. E quando se perguntou, mas como é que é isso? Como é que esta mesa, que não tem nervos nem cérebro, pode pensar? A mesa respondeu: não é a mesa que pensa. Somos nós, as almas daqueles que viveram na Terra. Então eram os espíritos. Surge o fato e depois a explicação. Allan Kardec vai dar a essa proposta o nome de Espiritismo, para ser diferente do espiritualismo ancestral. O espírita é espiritualista, mas o espiritualista não é necessariamente espiritista, porque o espiritista tem 6 pontos capitais, como nós sabemos, que revelam sua crença. A crença em Deus, fundamental. A crença na imortalidade da alma, que prova através da comunicabilidade dos espíritos. A crença na justiça divina, através da reencarnação. A crença na pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas. E, por fim,
acresça na ética moral do Evangelho de Jesus. Então, esta é a síntese. Mas aqueles que nos não conhecem e sabem que nós somos cristãos, sempre se referem aos males que a Igreja Romana praticou contra as minorias e aqueles que não eram da mesma grei. Aqueles espíritos vítimas em 1492, 1571, e nos expurgos que se fizeram sucessivamente, culminando nos 6 milhões de judeus que foram mártires durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, criaram suas comunidades no além. Mas também os muçulmanos, aqueles que foram perseguidos sob epítetos mouros, e criaram esta denominação de viverem dentro do seu conceito religioso. Mas nesse dia 4 de abril, a reunião deles estava vazada mais ou menos nos seguintes termos. Os muçulmanos diziam aos judeus: nós temos alguns pontos divergentes, mas nós temos um inimigo comum, que é Jesus Cristo, nosso e vosso inimigo. Vamos deixar de lado os pontos que divergimos e vamos atacar juntos aqueles que são nossos inimigos. Depois, cuidamos dos nossos problemas pessoais. E naquela oportunidade, firmaram um pacto de expulsar Jesus do planeta terrestre. Não seja surpresa, basta ler Marcos, número 13, o sermão profético, 1:32, quando Jesus anuncia o fim dos tempos morais e estabelece todos os acontecimentos que já sucederam e agora estão na culminância. A partir daquele momento, essas entidades, que já eram inimigas naturais, voltaram-se, a princípio, contra os espíritas, por serem inimigos da sua proposta. E eles passaram a vigiar-nos com mais insistência, especialmente vigiar-nos aos médiuns. Por que aos médiuns? Porque somos a porta que nos revela o mundo espiritual. Somos a ponte de um extremo ao outro sobre o abismo da morte. E logo de imediato, eles passaram a criar situações deploráveis nas instituições espíritas. É óbvio que essas dificuldades sempre existiram. A princípio, eram sacerdotes católicos, pastores protestantes, a polícia, que não nos conhecendo, perseguiam-nos tanto na vida civil como na vida espiritual, em qualquer 71 países e mais de 3.000 cidades. Então é universal, como diz Kardec. Para que uma verdade seja legítima, ela deve aparecer simultaneamente em lugares diferentes por pessoas que não se conheçam. Hoje é muito difícil com a internet. A gente dá um espirro e o mundo inteiro se vê a hora que a gente espirra. Mas nesse ínterim não havia internet. E as comunicações davam-se absolutamente iguais dessas perseguições. Eram aquelas entidades, os nossos inimigos pessoais, que terçavam armas para tornar a vida dos espíritas insuportável. Dificuldades domésticas, dificuldades comerciais, relacionamentos sociais. E a maioria de nós era vítima de bullying. Éramos tidos como feiticeiros, pessoas ignorantes, pessoas primárias, de conduta reprochável. Era a forma como nos perseguiam, além dos transtornos emocionais de cada um de nós na área das
obsessões. A partir de 2004, os centros espíritas passaram a sofrer um acocho muito maior, uma perseguição intelectual programada. O que importa numa guerra não são as batalhas ganhas, é a última batalha. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial, os aliados perderam todas as batalhas, mas ganharam a batalha da Normandia, a batalha do dia D, e então ganharam a guerra. Esses espíritos criaram dificuldades, porque cada um de nós aportou o espiritismo com as suas qualidades morais. Muita gente me diz, eu estou decepcionado com o espiritismo. Eu disse, mas como com o espiritismo? Porque me decepcionei com fulano. Eu digo, o espiritismo não tem nada com isso. Você não abandona a medicina porque o médico seja indigno, ou a advocacia, os direitos do cidadão, por causa do caráter de um mau juiz ou de um mau advogado. Então vamos acabar com isso de dizer que decepcionou com o espiritismo. Começa que você não conhece o espiritismo, decepcionou com uma pessoa que era espírita. Ah, é porque eu pensei que o espírito era melhor, mas você também é espírita e não é melhor. Então não tem o direito de atiçar a cisânia, a maledicência, porque fulano ainda está lutando para melhorar. O espiritismo é a pedagogia, o centro é a escola, mas o aluno é a sua capacidade moral. Daí Allan Kardec estabelecer que o que importa é a intenção. E Joana de Ângeles me diz, você vai medir a capacidade do indivíduo pelo esforço que empreende para ser melhor. Pessoas lá que têm um grande esforço moral vencem desafios, outros não. Eu, por exemplo, tenho muita resistência a dores físicas. Eu já tive infarto do miocárdio sem gemer. No entanto, sou muito frágil a dores morais. Outros são frágeis às dores físicas. E, no entanto, suportam, como se diz na gíria, tiram de letra os problemas humanos de relacionamento. Mas o que eu quero dizer? É que nós estamos, neste momento, em uma guerra. E não é necessário demonstrá-lo. É só ouvir uma rádio ou uma televisão no noticiário. É sexo e violência. De tal forma que algumas organizações de cinema em Hollywood tiveram um grande encontro neste ano para dizer que o americano médio está cansado de sexo e de sangue. Está desejando que agora as películas sejam históricas, românticas, ou aquelas histórias de antigos quadrinhos da imaginação, porque ninguém aguenta mais os estados de perturbação sexo-moral da criatura humana. Então vamos ver. Nesta semana, em uma cidade da Índia muçulmana, foram queimadas 20 igrejas católicas. 200 mil católicos ou cristãos estão fugindo loucamente para não serem decapitados por muçulmanos. Nós vimos recentemente Paris devastada pelos coletes amarelos, que no fundo são muçulmanos, alguns de importação, outros das antigas colônias francesas e alguns também francófonos. Nós estamos observando no mundo inteiro a maneira como a doutrina muçulmana avança, e as estatísticas garantem que em 2025 Londres será muçulmana, Paris será muçulmana, as grandes capitais do mundo. Primeiro, porque os muçulmanos têm em média de 10 a 15 filhos. Os chamados cristãos, agnósticos e ateus raramente chegam a 3. Portanto, estatisticamente, nós teremos muito mais muçulmano do que cristão de todas as denominações. Em Paris, já existem
muito mais santuários muçulmanos e bairros totalmente muçulmanos, que os próprios franceses não entram. Em Londres também. Quase 1 milhão de muçulmanos em Londres. Portanto, mais santuários do que igrejas anglicanas. Nós vimos até historicamente Lady Diana, por pouco não se consorciou com o muçulmano, sendo ela a mãe do futuro rei, porque a religião inglesa, como nos lembramos, foi criada por Henrique VIII. E então, nessa doutrina anglicana, o personagem mais importante é o governante, é o rei, ou a rainha, no caso, Elizabeth II. E logo depois, o bispo da Cantuária. Nós vemos que, por pouco, a mãe do futuro rei não estaria casada com um muçulmano. E o seu filho seria em plena tradição da coroa britânica. Então nós estamos vivendo dias muito difíceis. Mas ao lado disso, que estão inspirando os espíritos? A perversidade, a descompostura e a morte da ética. Aqui estão pais. Eu perguntaria, como é que estão educando suas filhas? A menina de 14 anos arranja um namorado, mas ela já é uma menina bastante esclarecida, porque na escola, na rua, os colegas dão-lhe equipamentos de conhecimentos sexuais, mas todas informações erradas, porque não são informações de sexo, são informações de erotismo, que é uma coisa diferente. O fenômeno sexual tem as suas características biológicas e emocionais. O erotismo é uma deturpação do fenômeno sexual. Quando as energias já não são capazes de influenciar o comportamento, então vem os acepipes, os métodos, as provocações, os produtos químicos para estimular. Então a menina de 14 anos, ela de imediato deseja experimentar um relacionamento, porque a qualquer hora do dia ou da noite que nós ligarmos à internet, nós encontramos sexo explícito. Porém, um sexo devastado, porque é sexo de profissionais, não é o sexo comum. No relacionamento de uma parceria, não se dá assim. Se dá como fenômeno quem vai à mesa. Então, tem a preparação, tem o prazer, tem a alimentação, depois tem a sobremesa, tem o repouso. Mas nós vemos pessoas incapazes para o sexo normal, fazê-lo filmado através de estímulos de drogas. Por exemplo, nos dias de Brigitte Bardot, ela fez um pequeno filme erótico de 3 minutos, o filme, mas gastou 9 horas de gravações para fazer um filme de 3 minutos. Ninguém em 9 horas teria estímulo para dar o resultado de 3 minutos que valerão por estímulos provocativos das mentes perturbadas, tanto feito eroticamente para perturbar o indivíduo. Então a nossa filha arranja um namoradinho, como se diz. Nós somos muito ingênuos e gostamos de diminutivo. É o namoradinho dela, só que o namoradinho engravida, mesmo sendo dinho. E o que é que nós vamos fazer? Nós teremos que pagar a pensão do filhinho que o namoradinho vai deixar em casa. Ou vamos abortar. Ou, se não vier a gravidez, o namoradinho vai embora, porque são as primeiras experiências. E vem outro namoradinho. Então me disse um pai, eu não vou concordar que minha filha vá ao motel. Eu disse, muito bem. A sua casa vira um motel. Ela não vai lá. Ela faz na sua casa um motel, porque hoje vem com o namoradinho.
Quando você acorda de manhã, está aquele rapazinho, você atende bem com o seu dinheiro, não sabe quem é. Ele diz, olha, papai, meu namorado. Ah, dormiu aqui, foi. Ah, tá assim. Daqui a um mês é outro namoradinho. Daqui a um ano é outro namoradinho. E a conduta dela, qual é o caráter? Ela não cobra nada, então é muito pior. Porque a que cobra é uma infeliz, que as circunstâncias atirou na luxúria, mas a outra é um vício, que começou pela desinformação. E então aqui estamos nós, pais e educadores. O que é que nós temos feito? Nós temos explicado à nossa filha, a partir dos 8 anos, o que é sexo. Temos tomado banhos despidos para explicar naturalmente, como explicamos, tome a água num copo lavado, lave o rosto, mas também passe sabonete. Ai, não temos tempo, porque nós temos que dar um computador a partir dos 3 anos. Para que nós damos um computador? Para nos vermos livres. E então é o computador que vai ensinar ao nosso filho. Ah, mas eu fiscalizo, eu proíbo os sites. É, mas o coleguinha dele tem com sites abertos. E ele vê. Então, vamos ver, a estatística de suicídio de jovens nos últimos 10 anos é alarmante. É maior do que a morte de câncer. A depressão se tornou a maior pandemia do século, de tal forma que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que no ano 2025, continuando como estamos, a causa mortes principal será depressão, isto é, suicídio, por causa da gravidade da depressão. Não serão mais nem cânceres, nem cardiopatias. Então, cada vez nós estamos mais horrorizados com o número de jovens mais jovens. E através dos sites, do computador, as técnicas de suicídio, as ameaças e a maneira de induzir o jovem à perda de sentido da vida. Mas concomitantemente, olhemos os governos, olhemos a educação no nosso país, pelo menos. Deve ter ficado surpreendidos quando se veio com a questão do gênero. A partir dos 5 anos, a criança tem o direito de escolher o sexo que quer. Só que ela não sabe o que é sexo. Até os 10, 12 anos eu não sabia direito. Eu não era escritor, mas eu não sabia. Então, nos 5 anos, o menino acha lindo o sapatinho da mamãe, o batom da mamãe. Aí ele também diz, eu quero ser mamãe. E aí pode ser mamãe. A menina diz assim, eu quero ser papai. Aí ela vira papai. Mas aos 10 anos ela se arrepende, não, eu quero voltar a ser titia. Aí volta a ser menina. A que ponto de extravagância? E eu estou na internet com o resultado das universidades. Todos os alunos despidos na Universidade de Brasília, na USP, na Universidade do Rio Grande do Sul, do Amazonas, da Bahia, porque o problema é a anarquia, o despudor, a perda de sentido. O que é isso? É a morte do Cristo. Porque não tendo uma ética. Qual é a melhor ética? Allan Kardec dirá, elegemos a do Evangelho de Jesus por ser a ética mais perfeita que a humanidade conhece. Por quê? Porque ela diz não matar, amar até aquele que nos odeia. Do ponto de vista terapêutico, o amor é a melhor psicoterapia preventiva e curadora para a humanidade. Seja que tipo de amor seja o amor. Por quê? Pelos hormônios que produz o indivíduo, pela mudança de comportamento emocional. Então, na ética do Evangelho de Jesus, nós temos o básico para a vida feliz. Mas se nós transformamos o amor em libido, apenas em dar vazão à exaustação pelo sexo ou pela overdose, nós estamos matando o Cristo. Então não tem o mínimo respeito por nada. Onde estão as tradições? A família
mas não é minha palavra, é de Rollo May, grande teólogo, psicólogo americano. E esse estado de coisas é resultado de 3 fatores. Primeiro, o individualismo. O individualismo, a gente já está no nosso iPhone. É o individualismo. A gente namora pelo telefone. A gente faz compra pelo telefone. A gente sorri ou chora pelo telefone. A gente casa pelo telefone. Agora eu quero ver como é que vai se reproduzir pelo telefone. Vai ser um pouquinho complicado, mas vão dar jeito. É uma questão que deve estar sendo trabalhada. Então, o individualismo. O segundo, o sexismo. Eu estava ouvindo um grupo de garotas conversando na nossa escola, garotas de 12 a 14 anos. E então eu estava distante e tenho um ouvido muito bom, para a maledicência, tenho um ouvido fantástico. E eu estava, quando eu ouvi a menina dizer assim, olha, aquele dali eu conheço. A outra disse, eu também conheço. Eu achei lindo, eu digo, nossa, que fraternidade. Não, conhecia sexualmente. Porque antes era o rapaz assim, aquela eu conheço, aquela outra. Agora é o contrário. É a garota que não está interessada em casar, mas sem variar, porque ela não sabe o que é o sexo. Então aquele eu conheço, aquele que namora comigo, mas a gente já namorava com fulano, ele não quis. Como se todos nós fôssemos coisas. Então eu me aproximei e disse assim, e quem me conhece? Você me conhece? Ela disse, eu já ouvi falar do senhor. Mas os rapazes, você não ouviu falar. Foi algo mais, não foi? Começaram a rir, brincando, eu também brinquei. Então, o que eu venho falar hoje, eu pensei muito antes. Não vou fazer apelo, nem censurar nada. Também não censuro, porque isso é o livre-arbítrio. Eu me refiro aos efeitos desta plantação. Porque vamos colher. Vamos chegar ao momento que solidão. Aí está a depressão como resposta. A ausência, não sabemos mais falar, não sabemos escrever. Então, que recomendam os modernos psicoterapeutas, que recomenda a moderna parapsicologia, a embriogenia, relacionamentos saudáveis. Mas nós, que conhecemos que o indivíduo tem um 6º sentido, não apenas os 5 objetivos, mas nós temos uma memória extracerebral, a memória das reencarnações, temos os atavismos, que Jung chamava arquétipos, nós somos mais inconscientes do que conscientes. O nosso sistema nervoso autônomo age mais do que o sistema nervoso simpático e o parasimpático e o central. Porque 90% das coisas que fazemos por automatismo. Aqui está o sangue a correr, a digestão a se dar, os batimentos cardíacos, sem nenhum contributo da minha consciência, da nossa consciência. Tudo automático. Também muitas ações estão lá guardadas. Eu gosto muito de repetir a teoria de Freud e de Jung. Jung dizia que o nosso inconsciente é tão grande que quando nós olhamos um iceberg, nós vemos aquela ponta. Aquela ponta são 5% do iceberg. 95% estão submersos. Então, isto é o nosso inconsciente. Conscientemente, somente 5%. Freud era mais radical. Ele dizia que o Oceano Pacífico é o nosso inconsciente. E a nossa consciência é uma casca de nós colocada sobre as águas do Oceano Pacífico. Então, o que é que nós temos que fazer? Jogar nesse arquivo ações, ideias, hábitos, para que eles predominem sobre a nossa natureza animal e nos gerem uma situação de natureza espiritual. Então, não reagir, agir. A pessoa pisa no pé e a gente dá a cotovelada automaticamente. Ele diz, desculpe também, foi automático. Então a pessoa pisa no pé e a gente sorri assim, lá, você está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? É o meu pé. Então, é uma revolução que nos aguarda.
E esta revolução do materialismo contra Jesus, observemos nas chamadas grandes nações. A que ponto chegamos? Por exemplo, no Canadá, uma grande área do Canadá, a senhora governadora estabeleceu que pronunciar o nome Jesus, Maria, prece, é uma palavra imoral. O materialismo chegou e se tornou oficial em Toronto. E nos países bilíngues, em que se fala o francês e o inglês, como os franceses desejavam predominar, então a religião obrigava a ter muitos filhos. Há um certo ressentimento dos de língua inglesa contra os de língua francesa. Então, quem ficou agora definitivo? Ódio da religião. Mas esse ódio da religião não é do rótulo, é do comportamento religioso. Então ele passa a ser anárquico, passa a ser um transtorno de caráter, passa a ser uma enfermidade de natureza psiquiátrica. No Canadá, um dos melhores países do mundo hoje, ao lado da Austrália, para se viver do ponto de vista socioeconômico. E o cristianismo, aí como vai? Vai muito mal. Porque nós temos as conquistas maravilhosas, mas a indústria do aborto, a indústria da eutanásia. Então eu vou marcar o dia em que o médico me vai assassinar. Eu faço um contrato na Suíça, em Zurique, ou em qualquer uma das cidades suíças, onde a eutanásia é válida, viajo para lá. Às 18 horas vem o médico, eu digo as minhas últimas vontades, ele me aplica um sedativo, adormeço e à meia-noite ele vem e aplica um dose fatal. Isso é um assassinato. Ele pediu para nós pedimos para que ele nos assassine e pagamos, porque não dá para pobre, pobre morre de fome mesmo. Então pagamos um alto preço pela chamada morte assistida, quando deveria ser morte provocada, porque não é apenas assistida, ela foi provocada. E eu acho interessante o médico ficar acompanhando para ver se morre mesmo. Então eu me recordo dos vultos históricos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram o maior convento da Polônia, prenderam todos os sacerdotes, havia mais de 800 frades, um deles ficaria célebre, porque não renunciaria à religião de maneira nenhuma, e aceita ser jogado no calabouço. Por quê? Porque na hora da fila, quando se chamou um número, e o homem deu um passo à frente e começou a chorar, e dizia, eu não posso morrer, eu sou jovem, a guerra vai acabar um dia, e eu pretendo voltar a Varsóvia e encontrar alguém da minha família, eu não posso morrer. Então esse sacerdote levantou a mão e disse ao guarda, eu dou a minha vida por ele. E trocaram. E esse rapaz voltou à fila e ele foi jogado em um buraco aberto no campo. Eram 10 profundos buracos. Ele era um europeu. Então foi jogado com mais 9 para morrerem à fome, lentamente. A morte se dava entre 3 e 5 dias. E ele consegue viver mais do que isso, cantando. Se ouve no campo a voz dele muito baixa. Então desce o médico que precisava do calabouço para botar mais 10 judeus. E eu veio debilitado. O próprio médico contará isso mais tarde. E perguntei a ele, mas você não morre? Ele disse, o que é morrer? Morrer é só mudar de lugar. E o médico me disse, perdoe. Mas eu tenho que lhe aplicar um veneno, porque precisamos do calabouço. E ele estende o braço e recebe a dose fatal. Então, este era o verdadeiro cristão. Nós estamos vendo o Papa Francisco, um verdadeiro cristão. Ele ainda está usando a pantufa
de quando era cardeal. Ele se recusou a ir para os aposentos papais do Vaticano e continuou no mesmo hotel que ficava quando ia a Roma. Então ele quer agora vender alguns bens da igreja para atender a pobreza. Porque em Roma, o Vaticano é um estado dependente. Tem as muralhas. Fora das muralhas é a prostituição mais vil de toda a Roma. Então o que fez ele? Mandou mudar, colocar banheiros públicos, toaletes, colocar máquinas de lavar, para dar dignidade àquelas pessoas que estão na fase mais baixa. Não tem teto, não tem lar, não tem vida, não tem ninguém. E ele próprio, pedindo, olhe por mim, eu também sou imperfeito. Eu penso, eu tenho problemas, não sou inatingível. Ele nos tem dado as melhores lições de cristianismo. Beijar as pessoas com as doenças mais deformantes e com diagnóstico ignorado. E nos ensinando a amarmos-nos a todos, sem qualquer conotação religiosa, a termos tolerância e compaixão com as deficiências de todos, morrerem os preconceitos, darmos o direito a cada qual ser o que é, e cada um esforçar-se, como diz Kardec, para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Que eles venham trazer, depois da morte de Jesus, saía do templo, numa das manhãs, o apóstolo Pedro, e ao lado dele, João. João era muito jovem quando conheceu Jesus, devia ter 16 anos. Digamos que agora, no fato que eu vou narrar, ele tivesse 19. E quando eles vão saindo, do lado de fora estavam os mendigos, os miseráveis, como hoje em todas as igrejas, ficam à porta os mendicantes. E ali estava um paralítico que diz para Pedro, ajuda-me, dá-me uma esmola. Aliás, foi esta frase que o Papa falou quando veio ao Brasil a primeira vez. Lamentável que muito cristão não entendeu, porque nunca leu o Evangelho. Então é no Atos dos Apóstolos, dá-me uma ajuda. E Pedro para e diz, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. Levanta-te e anda. Aí o paralítico levantou e andou. A partir de então, as pessoas traziam seus doentes para que a sombra dos apóstolos caindo sobre eles curasse-os. Qual é de nós que um sofredor nos peça algo e nós não temos aqui? Não tenho aqui nem dólar, nem pound. Mas o que eu tenho? Eu te dou um abraço. Cura-te em nome de Jesus. A gente nem se atreve, porque a gente não tem fé. Eu fazer isso não vai dar certo. Vai ser um desastre. Não vai dar certo de maneira nenhuma. Por quê? Já tentou fazer? Já teve a experiência? Já teve essa comunhão com Cristo? Então, em nossa visita de um velho amigo da casa, venho pedir para que voltemos a Jesus. Eu li uma mensagem que Joana de Anjos escreveu para mim e intitulou Saudade de Jesus. Era um dia que eu estava muito triste e não sabia por que estava muito triste. Estava melancólico, a mente estava longe, estava solitário. E então me sentei à cama e comecei a pensar, por que eu estou assim? Eu sou muito alegre, eu estou sempre alegre, sempre. O que está? Era lembrança do passado. Então ela disse, meu filho, é saudade de Jesus. Eu disse, mas como? Eu não o vi, não o conheci, mas sinto saudade do amor de Jesus. E todos nós, de alguma forma, sentimos saudade dele. Saudade de uma sociedade fraterna, em que nós podemos abrir a alma um ao outro. Terminar de dizer assim, ai, quanto foi bom. Eu mesmo estou precisando tanto de um amigo
Quem não está? Se alguém não estiver, não está saudável, porque somos animais gregários. O instinto gregário nos une ao outro para a sobrevivência. Então é necessário que esse ardor do cristianismo volte-nos nestes dias muito difíceis que nós estamos vivendo, e que são os dias da mudança, de mundo de provas, para mundo de regeneração. Essa mudança, como toda mudança, produz muito mal-estar, quebra hábitos. Kardec diz, no capítulo 18 de A Gênese, a velha geração, o mundo velho, luta contra isso. Não faltará presença, você agora é fanático, leva a cama para ir para o centro espírita. E era uma maravilha se a gente pudesse ter um quartinho no centro espírita, que já tomava passe de manhã em jejum, antes de comprometer. Os amigos nos estranharão, porque nós ficaremos diferentes, porque há uma certa luminosidade interior. Se nós convivemos com pessoas gentis, por instinto e imitação, nós ficamos afáveis, educados e generosos. Se nós vemos com pessoas grotescas, agressivas, no mecanismo de defesa, primeiro nós atacamos. É a nossa estratégia, atacar antes de ser atacado. Então o herói na guerra não é o que ataca primeiro. O que ataca primeiro é o covarde, que deu certo, porque ele se defendeu. Então nós, os cristãos, espíritas, necessitamos de reverter o quadro. Porque essa casa sobreviveu 85 anos. Eu conheci muito Maria de Viges. Eu fui seu hóspede desde 1958 até a sua desencarnação. Então acompanhei a sua trajetória, as suas doenças. Era uma mulher especial, mas com muitos problemas na saúde. Teve alguns momentos de quase morte, mas uma inteireza doutrinária, uma dedicação ímpar, médium, de grande sensibilidade, como muitos de nós que aqui estamos. Enquanto o nosso NE fazia o resumo da história, eu via esses missionários do ontem. Aliás, eu disse-lhe antes dele fazer o relatório, alguns que estavam conosco. E não posso me esquecer de quando me sentei aí, a Laulinda, que foi zeladora daqui da casa, ela veio me dar um abraço enorme. Outros amigos e amigas que eu conheci, mas além deles, muitos benfeitores nossos, parentes, amigos. Eu poderia dizer, sem um exagero, que nós estamos com uma população espiritual tripla da população material, mas também alguns sofredores, alguns inimigos dessa daquela reencarnação. Cabendo, portanto, aos médiuns, que a maioria o é médium, que tem muitas possibilidades de trabalhar, a abnegação, não esquecermos da caridade. Note a frase, dar com a mão sem que a outra saiba. Tudo que eu der, deram. Não é verdade? Mas quando eu aplico um passo, eu me dou a mim mesmo. Quando eu entro em transe e vem um estranho pedir um pouco de misericórdia, eu dou as minhas energias. Não sei quem é, não sei de onde veio, não sei para onde vai. Eu frequentei muito bordéis. Salvador, como toda cidade, tem uma área que antes era uma área estabelecida para a prostituição comum. E eu era muito chamado para visitar jovens perturbadas, jovens doentes. E normalmente ia depois da meia-noite, que era mais discreto. E nunca me esquecerei de um dia que eu ia com Nilson e até encontrei um amigo. E o amigo, quando me viu, nessa rua mal afamada, ele disse: Divaldo, você aqui, censurando. Eu sorri para ele e perguntei: e você? Porque ele só me viu porque estava lá. Mas logo
Eu digo, eu vou visitar aqui uma amiga. Foi um dos casos que mais me impressionou. Ela era tuberculosa, tinha 2 filhinhos que ficavam embaixo da sua cama, onde recebia cliente. E ela estava para morrer, mandou me chamar. Então, era uma casa de muito baixo nível, porque tem os degraus de descida, mas não tem o último degrau, porque sempre se desce mais. A desgraça moral não tem fundo, sempre se desce um pouco mais. E então, quando eu cheguei, ela estava, depois do encontro com o confrade, então eu carreguei-a, e a dona do bordel, que me conhecia muito, fez algo que marcou a minha vida. Ela saiu de porta em porta, pedindo para todo mundo parar e vir para a sala para fazermos o evangelho para aquela moribunda, que era um dos lugares mais escusos. E daí a pouco eu trouxe carregando do quarto, porque o quarto era insuportável, para a sala. Ela foi colocada em cima da mesa, acender logo uma vela, porque o povo tem a sabedoria incrível. Acenderam vela, acenderam isso, as superstições. E ela então me olhou demoradamente e disse assim, leia o Salmo 23. Como eu sabia de memória, eu comecei a recitar. Quando eu olhei todas as vendedoras de dozão e seus respectivos clientes, ali estavam. E aí eu abri o Evangelho, abri para ver que saiu bem-aventurados, os puros de coração. Então eu li e comentei. E quando eu comentei, Joana de Anjos me inspirou a dizer que todos ali eram puros de coração. Aquilo que acontecia eram circunstâncias que Deus não levava em consideração. Nasceram ali, no lixo, viveram ali, alimentavam-se daquilo. O que é que nós podemos esperar? Então o trabalho era esse, remover o lixo e plantar o Evangelho. Então ela desencarnou, todos ficaram. Nessa madrugada não houve mais clientes. A dona do bordel está. Hoje nós estamos de luto, até a hora do enterro da nossa companheira. E eu as vi chorando todas, e alguns clientes também, do poder do Evangelho na nossa vida. De alguém nos amar de tal forma que se deu a si mesmo por amor de nós. Então gosto de pedir também aos que são médiuns, para que sejamos fiéis, para que eduquemos a nossa mediunidade, para que tenhamos o espírito de abnegação. Não podemos aquilatar o bem que uma reunião mediúnica nos faz para o futuro e faz aqueles que no presente estão sofrendo muito. Espíritos de 30, 80, 100 anos de sofrimento em regiões dolorosas que se incorporam e em 10, 15 minutos despertam para uma nova vida. Então eu estive pensando que a melhor mensagem para esses 85 anos era um convite terno de saudade de Jesus, que implica na saudade dos nossos amigos, daqueles que do além estão nos pedindo para que não deixemos que o mal dos maus nos faça mal, para que nós não desanimemos, porque os perversos se comprazem nisso, para que tudo que pudermos investamos. O Espiritismo é um clube para certos momentos da vida, é um elixir paregórico para qualquer doença. E a nossa casa espiritual é um santuário. Que nós cuidemos mais, que nos apliquemos mais, porque a morte ainda é uma grande interrogação. Essa mudança para outra realidade, realidade que nós conhecemos bem pouco, porque nós vimos de lá,
mas eles estão lá, numa visão muito maior do que a nossa, bloqueada pelo escafandro da carne. Eu sei que os irmãos esperavam algo mais entusiástico, mas isso é reserva para a noite. Agora é para o coração, que 90% ou um pouco mais somos espíritas, somos trabalhadores aqui da casa ou de outras casas, para nos conscientizarmos que nós temos um compromisso. Há pouco mais de 15 dias, a benfeitora me disse: meu filho, nós somos convidados de Jesus. Antes, nós fomos atrás de Jesus e não tivemos força, paramos, desviamos a rua. Mas desta vez, Ele nos convidou pessoalmente. Ele nos convidou. Agora vamos ver se Ele nos escolhe. Não temos o direito de decepcionar-nos, porque Ele nunca nos causou decepção. E se alguma coisa nos causa, porque a decepção é o encontro com a verdade. Eu imagino que esse cavalheiro é um anjo. É a imaginação. No dia que eu descubro que é uma pessoa, me decepcionei. Não, eu encontrei a verdade. Eu é que o transferi para o altar dos anjos. Então, gosto de pedir que nós, os espíritas, sejamos realmente irmãos. Criemos esse novo mundo, esse mundo de paz, esse mundo de misericórdia, que está sendo programado pelas entidades superiores. E mais uma vez, eu agradeço a generosidade dos corações amigos e peço ao Senhor de todos nós que não nos deixe olvidar. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas porque me alonguei um pouquinho mais.